substituição de treinador. Estamos começando aí a apresentação do nosso treinador, Luiz Carlos Lorenzi, Lisca de Lorenzi. Vai trabalhar conosco até o final desse ano, até o final do campeonato. Esse desafio que todos nós temos, nós começamos esse desafio em agosto. Infelizmente tivemos que fazer uma correção de rumo. Mas às vezes é necessária. E hoje estamos aqui então para apresentar o Lisca, que é um conhecido nosso, já trabalhou conosco, já trabalhou pessoalmente comigo. E nós estamos então apresentando o Lisca e colocando à disposição para que vocês façam as perguntas. Bom dia, Lisca. Bom dia, Wagner. Se o Inter for rebaixado para a segunda divisão, você será o menos culpado. Se escapar, você será herói. Você pensou nisso e por isso aceitou treinar o Inter neste momento? Wagner, bom dia. Eu não vejo assim, cara. Eu vejo um todo. Claro que é um momento difícil, eu estou chegando nas últimas rodadas, mas vejo uma responsabilidade grande a partir de agora minha, com o resultado que vier, e nós vamos lutar e vamos trabalhar para permanecermos na Série A, que é o nosso objetivo, e acreditamos nisso, e vamos trabalhar para isso dioturnamente, e não acredito também em herói no futebol. O futebol ele se trabalha em conjunto e ninguém faz nada sozinho. Aí eu não vim buscar a pecha de herói, nada, eu vim buscar realizar um trabalho. Eu fui convocado pelo presidente Fernando Carvalho, pelo presidente Vitório Pífero, me sinto muito honrado. É um desafio muito grande, e é uma honra muito grande no momento difícil, relatado por eles mesmo, tu ser lembrado e ser incumbido dessa responsabilidade. Então eu vejo como uma grande oportunidade, sei das dificuldades, mas acredito muito na conquista do nosso objetivo. Bom dia, Lisca. Bom dia, Cristiano. Boa sorte. Obrigado. Eu queria fazer duas perguntas, uma para você e uma para o Fernando Carvalho. Para você, Lisca, em 3 jogos, num curtíssimo espaço de tempo, é mais na base da conversa, da motivação, ou dá para botar alguma ideia de futebol que você tem? E a outra, presidente Fernando Carvalho, o senhor novamente agora chegou aí para o Pinheiro, o senhor está sozinho, o mandatário colorado não vem, tem compromisso, ou disse que não veio para a entrevista coletiva. O senhor está de presidente de fato e de direito também? Vou responder antes do Lisca. Nós assumimos o departamento de futebol a partir de agosto. O presidente Vitório Pífero é o comandante do clube, segue sendo o comandante do clube como só ia acontecer, está dentro das decisões. Ontem na votação do presidente, apenas está reservando a mim e ao Sem Pinheiro as manifestações, apenas isso. Lisca, bom dia, bom trabalho. Faltou a resposta aqui desculpa. Do Cristiano aqui, na questão do tempo de trabalho, se vai ser na conversa. Obviamente, para esse jogo contra o Corinthians, o nosso tempo é bem escasso. Hoje, os jogadores que jogaram ontem vão fazer o trabalho regenerativo, e nós temos praticamente o sábado e a véspera do jogo, domingo, para preparar a equipe. Mas hoje já vou conseguir fazer um trabalho com o pessoal que não jogou, e principalmente no treino de amanhã, já organizar a equipe, já projetar o jogo contra o Corinthians e já introduzir algumas situações que eu acho importantes nesse momento. E eu acho que vai dar para a gente conseguir, já para esse jogo, colocar alguns pensamentos, alguns princípios aí, muito mais na conversa do que na prática, na repetição, mas com a inteligência dos jogadores e a vontade de eles assimilarem isso, eu tenho certeza que nós conseguiremos. E para o jogo contra o Cruzeiro, aí nós já vamos ter um pouco mais de tempo, nós já vamos... O próximo jogo seria no domingo, nós teremos aí a volta. Ô, presidente, e de tempo na quarta, na quinta e na sexta. Eu acredito que a gente pode trabalhar, claro que está longe do tempo ideal, mas o momento a gente não tem que ficar lamentando o tempo, nós temos que otimizar o nosso tempo e procurar dar a cara que a gente quer para a equipe nesses jogos finais, nesses 3 jogos finais, o mais rápido possível, já agora na segunda-feira contra o Corinthians. Lisca, agora. Agora sim. Bom dia, bom trabalho. E eu queria saber de ti, a gente nota a tua força, teu otimismo, que isso não pode ser revertido a situação do Inter. Aponta alguns fatores objetivos que fazem tu acreditares que o Inter tem como reverter sob o teu comando esta situação. Por que tu acreditas que o Inter reverte? E depois eu queria ter uma manifestação, o presidente Vitório chegou agora, dele sobre esse momento, essa nova troca. O 4º técnico está assumindo o Inter no mesmo ano.
Eu acredito pela situação que se apresenta, né, Zé, na tabela, né? Hoje nós estamos com 39 pontos, nós temos a mesma pontuação do Vitória. Eu vejo aí que com a derrota do Sport ele também já ficou um pouquinho para trás, né, e também entra nessa briga, como também o de baixo, o Figueirense, também veio para a briga, né, com a rodada de ontem, mesmo com 5 pontos atrás. Também um adversário que, né, que pode hoje sonhar, né, e almejar também, né, essa permanência na Série A. Então eu vejo a possibilidade na nossa mão, dependendo da gente. Nós temos um gol de diferença ainda para o Vitória, né, mas isso é contornável. Né? Nós temos um grupo qualificado, né? Nós temos boas opções e nós temos agora uma nova filosofia e uma nova maneira de trabalhar. Né? Quando chega um treinador, a conta é zerada, né? Em todos os aspectos. Né? E nesse momento a gente precisa disso, né? Que a nossa conta seja zerada e que a gente trabalhe esses 3 jogos muito focados, jogo a jogo, que a gente conte com o apoio da nossa torcida, que vem apoiando ontem, né? Apoiou, teve os problemas depois do jogo, mas agora já passou, é um novo momento. Eu preciso do torcedor. Tá? Eu fui convocado para aqui no momento difícil, estou aqui, acreditando muito, trabalhando muito, valorizando muito essa oportunidade. Então eu clamo pelo torcedor colorado, peço que ele nos apoie. É muito importante o jogador, o clube, a comissão técnica sentir carinho nesse momento difícil. Né? E aí falo por torcedor, por experiência própria, por já ter passado por essas situações, que vai ser muito mais fácil, né, e muito junto com ele, tá? com ele nos apoiando, com ele nos dando conforto, mostrando o que ele já fez nesse campeonato, né, o jogo contra o Figueirense, jogo contra o Curitiba, jogo contra o Flamengo. Não é agora o Lisca, o Fernando, o Dr. Ibsen, o Vitório, né, agora é o Inter, né, agora é a bandeira do Inter, independente do nome do treinador, do jogador que vai jogar. É o clube, é a instituição enorme, mais do que centenária, que tem essa grande característica de nunca ter caído, né, para a Série B, que é um patrimônio do clube, e nós vamos lutar para manter esse patrimônio e essa motivação também, eu conto dos jogadores, tá? E saber transformar o limão numa limonada. Saber jogar no momento difícil e saber terminar o ano bem. Eu sei que, né, para todo mundo vai dizer, mas para o Internacional se manter na Série B é mais que obrigação. Realmente é, mas hoje para nós é uma grande conquista. É um grande título, nós vamos valorizar muito isso. E sei também, depois que tu consegue isso, ele volta a ser desvalorizado. E até com razão, né, porque todo mundo vai dizer, mas não fez mais que a obrigação. Mas para nós que estamos vivendo esse dia a dia e que vamos viver esses 3 jogos, vai ser como uma conquista de Copa do Mundo, né, permanecer na Série A. E isso ninguém vai nos tirar, e isso vai ser uma coisa que nós vamos ter individualmente, coletivamente, e é isso que eu vou passar para os jogadores, essa possibilidade de terminar o ano bem, de se valorizar dentro da dificuldade, e já que a situação é essa, foi criada, saber aproveitar. Bom dia a todos, desculpe meu atraso, o trânsito me prejudicou na questão. Acho que o Lisca respondeu completamente, né? 0 placar, um novo treinador, 3 jogos. Nós já trabalhamos juntos lá em 2007, tá? E, enfim, ele foi efetivamente convocado na madrugada, tá? Para dirigir o Internacional esses 3 jogos. Então, contamos, evidentemente, com o trabalho dele, da nossa equipe toda de vestiário, tá? Que permanece, e dos jogadores, é claro. A torcida fantástica. Aqueles que estavam ontem de touca ninja e fizeram balbúrdia não são torcedores do Internacional, não tenho a menor dúvida. Os torcedores do Internacional estão, como todos nós, né, conscientes das dificuldades e estão ajudando. Até porque ontem, desculpa eu falar, né, com toda a dificuldade que a gente tem, mas nós nos aproximamos do nosso adversário. Nós igualamos a pontuação, entramos a rodar um ponto atrás e igualamos a pontuação. Né? Dos males, o melhor. Né? Não, então, realmente não foi o resultado que a gente queria, mas possibilitou que a gente igualasse em pontuação e estamos essas 3 rodadas aí, pau a pau. Lisca, tudo bem? Bom dia. Você mora aqui em Porto Alegre, conhece muito bem o clube, acompanha o dia a dia, certamente, por TV, acompanhando os jogos. Em suma, o que falta nesse momento para o Inter? Porque esse grupo já mostrou qualidade, está faltando qualidade, está faltando a questão motivacional, está faltando, daqui a pouco, um pouco mais de calma para os jogadores. Qual a sua avaliação? Presidente, o senhor é muito criticado pela opinião pública. Vou fazer uma pergunta, presidente. O senhor está sendo muito criticado pela opinião pública por não se manifestar. O senhor deixou, de certa forma, o departamento de futebol um pouco mais solto nesse momento, porque o senhor não está se manifestando?
Bom, na questão para mim, né, na questão do que falta, eu não vou ficar te dizendo aqui o que falta, né, qual é os defeitos, qual é os problemas. Eu acho que vocês têm a capacidade de avaliar e de ver, e ter a avaliação de vocês, eu tenho a minha também, mas vou procurar, né, me preservar o máximo possível, até para não passar maiores informações para o Oswaldo. Esse momento de decisão vale tudo, né, então eu não vou ficar aqui fazendo avaliação pública de o que falta, o que nós vamos melhorar. Isso eu vou trabalhar internamente com os jogadores, e vocês vão poder ver, né, com o trabalho e poder fazer a avaliação depois das partidas, já depois desse jogo contra o Corinthians, né. Então, de coisas positivas eu até posso falar bastante, né, da qualidade do grupo, a gente precisa ser um pouquinho mais eficaz, né, ganhar jogos, né, confirmar as vitórias, fazer os 3 pontos. Eu acho que isso é que está faltando, né. Agora, de questão de qualidade, de questão do que nós vamos introduzir, de escalação, isso o trabalho vai mostrar. Temos estado, junto com o Fernando, permanentemente nos treinos, em todos os jogos, em todas as questões que envolvem o Internacional, nós estamos juntos. Está o Fernando, está o Ibsen, estou eu. Os que acompanham os treinamentos sabem disso. Nas viagens, estamos sempre juntos. Com relação às manifestações, isso é desde o ano passado, não é agora. Nós definimos lá atrás que tínhamos que abrir espaço para novos dirigentes, tínhamos que abrir espaço para que cada vice-presidente, cada diretor se manifestasse nas suas áreas respectivas. Faz parte de uma formação de novos dirigentes. Isso foi definido lá atrás, eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Eu acho que as críticas são absolutamente normais, e, enfim, merecidas pela situação do futebol. O clube como um todo está muito bem, mas o futebol estando mal, e nós somos um clube de futebol, isso tem que repercutir na figura do presidente, que é o responsável pelo clube. Oba. Tudo. Oi. Tudo bem? O presidente já destacou que você fica para os 3 jogos, né? A oposição já te procurou também, ou você só fica para os 3 jogos mesmo, esse desafio? Como é que você vai encarar esse desafio? Já um Corinthians na segunda-feira. Eu te pergunto, presidente, também, porque você destacou agora que sobre manifestos, né? Por que apenas o presidente Carvalho se manifesta após jogo? O torcedor também quer ouvir o senhor. Não é um momento também de o senhor aparecer um pouco mais nesse momento ruim do Internacional? Bom, sobre a questão, né, do meu trabalho aqui, foi bem claro, presidente Carvalho, presidente Pífero, né, nós viemos aqui para fazer os 3 jogos. Não estamos preocupados com a sequência. Tenho bem claro que dificilmente eu vou treinar o Internacional o ano que vem, até por circunstâncias. Se der certo, e tenho certeza que vai dar certo, por experiência própria também, eu acho que não é o momento de continuidade. Aí eu acho que numa sequência mais na frente eu voltaria, né? E se der errado, e a gente não quer que dê errado, eu acho que automaticamente, né, as mudanças devem ocorrer, né? Existe um processo eleitoral, os 2 candidatos são meus amigos pessoais, o Pedro está aqui, se eu não me engano, falei com ele ali, né, o Pedro. O Marcelo é meu amigo há muito tempo também, conheço o Marcelo de outros carnavais, então deixar os 2 bem à vontade, não tem preocupação nenhuma. O meu objetivo é essas 3 partidas, eu estou bem ciente disso e vou trabalhar esses 3 jogos e depois vamos ver o que acontece, mas tenho certeza que, num momento, na sequência, tenho certeza que voltarei. Mas esse momento é para esses 3 jogos e acredito nisso e venho focado para essas 3 partidas sem pretensão assim, de ter sequência no ano que vem. Bom dia. Ô, César. Tudo bem? Tudo. Você sempre falou... Dessa vez sou eu, né? Pois é, em cima disso que eu ia perguntar. Porque tu me ligou e me chamou umas 500 vezes, né? E nunca era eu, né? 2 vezes que teve demissões de treinadores na temporada, eu ligava e você falava, olha, sempre surge o meu nome, mas ninguém me ligou. Agora, ao contrário, quando te ligaram, não sei se foi o Fernando Carvalho que acabou ligando, pegou de surpresa, você esperava até a demissão do Celso Roth, esperava que iriam te ligar. Queria falar sobre esse momento particular daí na carreira. Não, o presidente Fernando Carvalho, na verdade, né, pela relação que a gente tem, por ter trabalhado muitas vezes juntos, né, e o presidente me acompanha também na minha carreira fora daqui, né,
puxa minha orelha, né, comenta comigo os jogos, algumas situações táticas também, né, que ele gosta muito. Então a gente tem, né, uma relação muito forte. A gente já tinha conversado umas 2, 3 semanas atrás sobre o trabalho, mas, né, nada, e ele deixou bem claro, não era a ideia dele de trocar, não é o feitio que ele gosta, o presidente Vitória, o doutor Ibsen. Mas as circunstâncias, né, do futebol, elas caminham muitas vezes para aquilo que tu não quer, né? E esse momento é um momento de emergência, é um momento diferente, atípico, né? E o presidente ontem, né, me ligou. Eu vou dizer o que eu posso dizer, se eu esperava ou não. Depois que terminou o jogo, que ele se manifestou dizendo que o Celso não permanecia, aí né, pode ser que aconteça agora, porque já como tu falou, já havia várias especulações, desde a contratação do Argel o ano passado, né, depois da saída dele, a vinda do Falcão, a vinda do Celso, mas a coisa não estava, né, encaminhando para isso. Mas dessa vez o presidente me convocou, como o presidente Vitória falou. Eu fui à casa dele ontem à noite, o presidente Vitória estava lá também, a gente conversou, e o acerto foi rápido, né, presidente? Foi bem rápido, né? A minha intenção, né, e a minha vontade de aproveitar essa oportunidade que está sendo me dada é muito grande, e eles sabiam disso também, né, que se essa oportunidade aparecesse, eu estaria perto e pronto também para procurar colaborar e comandar essa reação final. Lisca, você tem acompanhado os jogos do Inter? Sim. Bom, você já tem em mente, já tem uma ideia daquilo que você pretende modificar, alterar, colocar em prática para os próximos jogos, para esses 3 jogos? E tem como externar alguma coisa daquilo que você viu do Inter, daquilo que você pensa que tem que ser modificado? Não. Então a gente vai ver no campo. Isso aí. Né? Porque aquilo que eu falei aqui para o teu colega anterior, né? Eu não quero, né, agora, antes de conversar com os jogadores, antes de ter 1 ou 2 encontros com eles, tecer aqui conteúdos e comentários sobre a equipe, né, e sobre situações técnicas, táticas, né? Deixa eu conversar com os jogadores, praticar hoje, praticar amanhã, vocês praticamente vão ter a ideia aí do que a gente pretende já para essa partida contra o Corinthians. Lisca, tudo bem? Tudo. Boa sorte para ti. Obrigado. Lisca, dentro do teu estilo, pelo que tu fizeste lá no Ceará, aquele milagre em 95, foi milagre, foi uma doideira, né? Vai ser como no Inter? Vai ser uma loucura? Vai ser um milagre? Salvar o Inter? Cara, Júlio, cada situação é diferente, né? O Ceará era uma realidade, o Inter é outra realidade, totalmente diferente, o contexto, né? O clube, a dimensão de clube, né? O Ceará tinha 9 rodadas ainda, eu tinha 15 dias para pouca gente sabe disso, mas eu cheguei no Ceará e teve uma parada de 15 dias na competição que propiciou que eu pudesse trabalhar, introduzir. Então, uma situação totalmente diferente, né? Eu cheguei lá no Ceará desconhecido, praticamente sozinho no clube, né? Desacreditado, sem a mobilização que hoje a gente vê aqui da diretoria, né? A unidade que o clube está buscando, essa integração com o torcedor. Então, lá eu tive que comandar todo esse processo que o presidente Fernando Carvalho, o doutor Ibsen, o presidente Vitória já vem fazendo aqui, já vem tendo esse contato com o torcedor. Então, é bem diferente, né? O tempo também de trabalho é diferente, a necessidade é diferente. Lá nós tínhamos 8 jogos, precisávamos ganhar 6, empatar 1 e perder 1, e foi exatamente o que aconteceu, né? Aqui ainda nós não temos, né, o que nós precisamos, né, nós precisamos fazer mais do que o Vitória, né, e mais que o Figueirense, num primeiro momento, né, e quem sabe dar uma beliscada ali no esporte, né. Então é pensar jogo a jogo, não adianta querer fazer muita projeção, se preocupar com outras partidas, o Inter tem que fazer a sua parte, se preocupar com ele mesmo na segunda-feira, e é isso que nós vamos fazer, vamos trabalhar visando isso e fazer a nossa parte. Nós fazendo 45 pontos, eu acho que dificilmente a gente cai. Uma pontuação, uma zona de corte ali bem interessante. E depende também dos adversários. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer um grande jogo contra o Corinthians, respeitando muito o adversário e buscar o nosso resultado, o nosso objetivo, que é a vitória, sempre respeitando muito o adversário, sabendo que eles também têm esse objetivo, têm os objetivos deles dentro do campeonato, mas nós temos os nossos e, no momento, os nossos são urgentes, e são, com todo respeito ao Corinthians, mais, vamos dizer, uma necessidade maior para a gente, né? Lisca, eu tenho 2 perguntas, uma para ti e outra para o presidente, e gostaria, por gentileza, que o presidente começasse respondendo. Por isso a questão para ti, Lisca, é a seguinte, vai um pouco nessa linha do Lisca doido, que ficou consagrado, inclusive, nacionalmente. Você não acha que, daqui a pouco, mudando esse perfil que é característico, você também muda a sua maneira de trabalhar? E daqui a pouco não é exatamente isso que o Inter está precisando, alguém diferente que, com a sua mobilização, do jeito que você pode agregar alguma coisa nesse momento tão difícil?
E para o presidente. Presidente, o senhor disse que tomou uma decisão de não se manifestar lá atrás. O senhor não acha que o momento do Internacional é tão importante, tão drástico, que o senhor teria que mudar a sua posição? O senhor não acha que o que parece é mais importante do que é? Não está parecendo que o senhor terceirizou toda a responsabilidade da situação para o presidente Carvalho, que é o único que está se manifestando? Já acabei de responder essa questão, mas já que estão entendendo, vou repetir de novo. É importante, sempre achei importante a formação de novos dirigentes. Em cima disso, eu me coloquei, desde o início dessa minha gestão, no ano passado, em dar espaço aos vice-presidentes para que eles se manifestassem. Com relação a terceirizar o futebol, também não. Estou permanentemente ao lado do Fernando e do Ibsen em todos os treinos, quem vem a treino sabe disso, e em todas as viagens. Quem vai nas viagens também sabe disso. Então, não existe isso. Tá? É o que parece, talvez, para vocês. Né? Para vocês. Nós estamos juntos. Né? Se terceirizasse ao Fernando, estaria muito bem terceirizado. Mas não é o caso. Nós estamos juntos. O Fernando aceitou o meu convite e voltou ao futebol para nos ajudar nesta situação, com dedicação total, não é do seu feitio, e da mesma forma o Ibsen, dentro do possível, com suas atribuições. E nós estamos juntos. Ninguém está fugindo da responsabilidade nenhuma, vamos deixar bem claro. Ninguém terceirizou absolutamente nada. Estamos seguindo exatamente aquilo que nos programamos a fazer desde o ano passado. Como é que é? Não, a responsabilidade é do presidente. Se vocês querem jogar pedra, joguem pedra. É o presidente que paga a conta. Sou eu. Eu jamais fugi disso. Não sei se alguém tem mais uma pergunta para mim. Na verdade, só teria. Então, a última pergunta aqui para mim. Então. Bom, só responder a última pergunta aqui, porque na realidade é a apresentação não do presidente, sim do nosso treinador, né? Presidente, fugindo um pouco até da pergunta dos colegas para o senhor, e baseado no que disse Pedro Afatato, que é candidato de situação, o senhor é um centralizador e as decisões do futebol, equivocadas ou não, é o senhor que define. Pedro Afatato até diz em campanha que o MIG, Movimento Intergrande, é quem comanda o futebol. E a proposta do Afatato até é de uma inovação no departamento de futebol. Baseado nisso, no que diz o Afatato, que é candidato de situação e seu amigo em particular, este momento, não vou nem dizer rebaixamento, o senhor atribui 100% para o senhor, as decisões equivocadas, certas? O clube, até 31 de dezembro deste ano agora, ele é presidencialista. Sempre foi presidencialista, tá? E sempre foi definido o futebol, aqui eu vou incluir o Afatato, né? Sempre foi, desde a sua fundação, o futebol foi definido entre presidente e seu vice de futebol. Fundação eu exagerei um pouco, mas a vida inteira do clube, né, ele é definido em 2 pessoas. E centralizado em 2 pessoas. Né? E sendo que o homem do futebol é da estrita confiança do presidente. Sempre foi assim. Se alguém discordar disso é porque não conhece futebol. Né? A partir do ano que vem, se está definido pela mudança do estatuto, né, que haverá um conselho de gestão, onde terão 3 eleitos, o presidente mais 2, e mais 2 convidados pelo presidente, que comandarão o clube. A partir daí, sim, haverá mudança na gestão do futebol. Mas até aqui, da fundação do clube, exagerando de novo, até dezembro de 2016, o futebol é definido pelo presidente e pelo seu homem de confiança. A responsabilidade será sempre do presidente, porque o seu homem de confiança é um cargo de confiança, portanto, ele é demitido quando o presidente decide. E convidado, quem o presidente decide. Então, não muda nada o que o Afatato falou, não? Porque, na realidade, passará a mudar a partir de janeiro do ano que vem, tendo em vista o Conselho de Gestão. Na questão do apelido, né? Bom, o apelido veio lá do Juventude, né, Ribeiro? Aproveito e mando um abraço para os torcedores do Juventude, da Mancha Verde,
que adaptou, né? Porque tem um grito do Juventude que é papo doido, eles adaptaram para Lisca doido, pelo momento que o Juventude vivia, né? A dificuldade e a entrega que eu tive naquele trabalho, né? Um momento muito difícil do Juventude, um clube muito tradicional, e eu me dediquei muito naquele trabalho, vibrei muito por pequenas conquistas. O Juventude estava fora de série naquele momento, nem Série D tinha. E a torcida, né, identificou, né, no comandante essa vibração, esse prazer de estar ali, né, apaixonado por aquilo que faz, e acabou, né, criando esse grito. E até foi no jogo da final contra o Inter, né, naquele ano 2013, se eu não me engano, né, quando a gente fez a final do turno Inter e Juventude, foi a primeira vez que surgiu esse grito. Depois do Náutico a situação era muito parecida, né, e eu continuei fomentando isso. O Náutico muito sofrido também, muito tempo sem ganhar do esporte, muito tempo sem chegar em finais, e a gente também sentiu a necessidade de puxar o processo, e o torcedor do Náutico veio junto e ajudou muito também nisso. E lá no Ceará já foi diferente, né? O Ceará já era uma equipe que vinha de uma conquista da Copa do Nordeste, e na verdade eles me jogaram essa responsabilidade, os torcedores do Ceará, né? Criaram uma música, né, no meu segundo jogo, quando eu voltei, nós ganhamos do Botafogo fora, quando eu voltei para Fortaleza, quando eu entrei no estádio, depois do jogo, o mascote me chamou e a torcida, com 25 mil pessoas, cantou uma música, né, que foi inventada. E aí ficou, né, a imprensa do Nordeste gosta disso. Vocês conhecem bem o Nordeste, é bem diferente daqui, né? Até vocês mesmo, a cultura da imprensa, eles adoram personagem, né? Eles adoram, trabalham muito em cima disso, e isso foi fomentado. Mas aqui no Sul, acho que vocês me conhecem bem, desde menino, desde treinador do juvenil, sabem da minha procedência, sabem do meu trabalho. E o doido é doido de apaixonado por aquilo que faz, e doido por conseguir os seus objetivos, né? Doido por estar aqui, né? Realizando um sonho, uma sequência aí da minha vida, né? Que começou aqui dentro quando eu tinha 17 anos, e hoje eu, com 44, estou tendo essa oportunidade. Lisca, tudo bem? Boa sorte. Obrigado. E o quanto essa identificação com o Inter pode te ajudar no momento que o clube precisa tanto, em que o torcedor precisa tanto, daqui a pouco ter representando ele na beira do campo, alguém que sinta o que ele está sentindo nas cadeiras, nas arquibancadas? Quanto isso pode ser positivo para o teu trabalho? O torcedor do Inter me conhece, né? Me conhece bem, me conhece de outros carnavais, vamos dizer assim, né? Não só aqui, mas de outros trabalhos fora. Eu sou aqui de Porto Alegre. A maioria daqui de vocês também é do Rio Grande do Sul, e você sabe que nossos familiares, nossos amigos, nossos primos, né, nossos parentes, eles são colorados, eles são gremistas, né? Não adianta, aqui é sempre dividido, né? Vocês não imaginam como é que está a minha família, né? Meus 4 irmãos, a família Cine Lima, a família De Lorenzi, está todo mundo, né, muito motivado, muito feliz, acreditando muito, né? Como é que eu posso te dizer? Feliz pela essa oportunidade que eu estou tendo. Eles sabem de todo o meu esforço, minha caminhada, minha dedicação. Eu não estou caindo aqui de paraquedas. São 25 anos de carreira. Eu comecei aqui lá no Areião, nas escolinhas. Passei pelo mirim, infantil, juvenil, júnior, time B, auxiliar e agora treinador do profissional, né? Por 3 jogos, são por 3 jogos, mas eu vou dar a minha vida nesses 3 jogos. Eu vou viver, vou vivenciar isso aqui de manhã, de tarde, de noite. Eu vou almoçar, vou comer, vou jantar internacional, os adversários, vou deixar tudo que eu tenho aqui, cara. E é isso que eu quero que os jogadores façam e que a nosso torcedor faça, né? Ele sabe que vai ter um cara aqui que vai valorizar essa oportunidade. Ele sabe que tem um treinador aqui que sabe a dimensão, né? Que sabe a dificuldade do momento, que sabe a responsabilidade dessa missão que foi me dada. E ele sabe que eu vou me dedicar 100% e vou botar tudo que eu sei e tudo que eu aprendi nesses 3 jogos. Lisca, bom dia. Bom dia. Bem-vindos, boa Obrigado. sorte. E você é o 4º treinador da temporada? No Ceará eu fui o 6º. Mas não estou nem dando em consideração o número. Mas pelo momento, entende? É normal nesse momento, quando acontece isso, é normal essa troca, entende? Até para oxigenar e para se tentar uma nova situação. Não é só aqui no Inter, quando os times ficam mais para trás, você pode ver os outros aí, é praticamente o mesmo cenário, né? Não, tranquilo. Mas eu quero mais me apegar à questão de estilo, né? São 3 treinadores anteriores a ti, muito diferentes, pelo menos do teu estilo. E o torcedor, talvez, ele não tenha acompanhado o Ceará e os teus outros trabalhos. Certo. Como é que é o teu estilo de treinamento, teu estilo de proposta de jogo? O torcedor vai ver um Inter mais propositivo, um Inter mais resguardado, buscando um resultado, enfim, e o ponto que é necessário para sair dessa questão do Z4? Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso.
Vou falar uma palavra que vocês estão acostumados, que é o equilíbrio, né? Todo time, todo treinador quer isso, né? Um ataque consistente, né? Um ataque agressivo, com boa versatilidade, com sincronia de movimento, com preenchimento de espaço, com penetração, e uma defesa sólida, né? Hoje no futebol as pessoas, né, falam ataque e defesa, mas ninguém me respondeu o que começa primeiro. Você defende primeiro ou você ataca primeiro? Os dois movimentos são muito integrados. Então você tem que saber a hora que você pega a bola, o que você vai fazer e como você vai proceder, e a hora que você perde a bola, o que você vai fazer e como você vai proceder. E uma coisa está muito interligada à outra. Então o equilíbrio que eu falo é isso. Nós precisamos voltar a fazer aquele futebol competitivo, de muita retomada de bola, de transição rápida, de agressividade. Eu pretendo, né, ser um pouco mais agressivo, né, oportunizar alguns jogadores também, né, que possam nos dar essa profundidade um pouco maior, mostrar para os jogadores esse tipo de movimentação, o que a gente quer, sincronizar um pouco mais esses movimentos ofensivos. Né. Eu acho que o meu estilo é esse. Né, a minha metodologia, ela é integrada a parte física, técnica, tática e mental dentro da sessão de treinamento, né, sempre procurando introduzir os princípios de jogo. Né, claro que agora não vou ter muito tempo, mas se eu tiver 5 minutinhos, eu vou aproveitar. Se eu tiver 2 minutinhos, eu vou aproveitar. Eu tenho que cuidar também a carga de trabalho, volume, intensidade, fim de temporada, né, jogo em cima de jogo. Amanhã o time se reapresenta, nem 48 horas da partida dificílima e muito desgastante que tem sido as nossas partidas, não só pela parte, o aspecto físico, mas também pelo aspecto mental. É difícil jogar, né? É difícil jogar assim, nessa pressão. Por isso eu chamo de novo o torcedor colorado, né, para que ele dê o carinho para a gente, para que ele me ajude nesses 3 jogos, para que a gente possa deixar o nosso jogador confortável dentro do campo, mesmo nessa situação, que possa agir com naturalidade dentro do possível, né, que a gente esteja com a corda esticada, que a gente esteja tenso. A gente sabe que o momento é difícil, né, a gente sabe que a possibilidade, né, do insucesso ele pode acontecer, e quando você sabe isso, o poder de mobilização é maior ainda. E você só aproveita e só curte a vida quando você aceita a morte. Né? Então nós vamos curtir o máximo possível e vamos fazer tudo para evitar, né, entre aspas, essa tragédia, né, que seria, né, a vinda para a Série B, mas que a gente sabe depois a vida segue, o clube toca, mas não é isso que a gente quer. A gente quer, né, fazer vamos dizer assim, né, uma reorganização sem precisar, né, passar por esse período na Série B. Lisca, boa sorte. Obrigado. O Seijas, ele é muito querido pela torcida. Ontem a torcida vibrou como se fosse um gol quando ele foi entrar. Né? Ele faz de um mês sem jogar, estava arquivado pelo Celso. Ele vai jogar com você, ele vai ser seu titular. E, presidente, como é que o senhor avalia a sua gestão? O senhor acha que é a pior da história do Inter? Titular, reserva, nesse momento, né, nós precisamos de todos. Está, né, no momento de a gente trocar o eu pelo nós. Né, e não pode existir nenhum pingo de vaidade no nosso vestiário nesses últimos 3 jogos. Se vai jogar A, se vai jogar B, se vai jogar C, os jogadores têm que estar atentos, dando força para o companheiro e imbuídos do nosso objetivo. Né? Então, o Seijas vai ser importante, como o Alex, como o Vitinho, como o Sacha, o Ferrarese, todos vão ser importantes. Eu vou ter esses 2, 3 dias para trabalhar com ele, sentir também o jogador, conversar, sentir a postura, né? Sentir como que ele procede, como que ele se apresenta no treinamento, como que ele está, conversar com o departamento médico, parte da fisiologia, departamento físico. Já estava conversando bastante com o João Goulart, que foi preparador físico, né? Lá na Ubra, em 2000, quando a gente introduziu o futebol na Ubra e fomos vice-campeão gaúcho de júnior. Né? E o Odair Realma foi meu jogador. Né? Quando eu comecei aqui no Inter, o Odair morava ali na pensão, ali na José de Alencar, tinha recém-chegado de Salete, e meu primeiro jogo oficial que dirigi do Inter foi em Fagundes Varela, em 1990, e o Odair era o volante desse time. Eu vou fazer uma avaliação na minha gestão, o balanço geral, após o final do Campeonato Brasileiro, né, e antes, evidentemente, de entregar o cargo. Até lá, segue as coisas estão definidas. Obrigado.